Olá, estamos de volta para mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou o professor Herberto Moreno, professor de Química, 12º ano. Hoje o que é que nós vamos ver? Vamos falar sobre os isómeros, certo? Isómeros, podemos dizer que a isomeria química é um fenômeno observado quando duas ou mais substâncias orgânicas têm a mesma fórmula molecular, mas estrutura molecular e propriedades são diferentes, certo? As substâncias químicas com essas características são denominadas de isómeros. O termo deriva das palavras gregas iso, que significa igual, meros significa partes, ou seja, partes iguais. Existem diferentes tipos de isomeria. Isomeria plana ou constitucional, isomeria espacial ou então estereoisomeria, certo? Isomeria plana ou constitucional. Os compostos são identificados através das fórmulas estruturais planas. Divide-se em isomeria de cadeia, isomeria de função, de posição, de compensação e isomeria de tautomeria. Okay? Nós vamos estudar uma parte desses isómeros. Okay? Olha lá. Isomeria espacial ou estereoisomeria. A estrutura molecular dos compostos apresenta diferentes estruturas espaciais. Divide-se em isomeria geométrica e isomeria óptica. E nós vamos estudar apenas isomeria geométrica, certo? A isomeria de função apresenta compostos químicos que possuem a mesma fórmula molecular, mas que pertencem a funções orgânicas completamente diferentes. Vamos ver os exemplos. Exemplo: isomeria de função entre um álcool e um éter. Vejam a estrutura A e estrutura B. Estruturas de um álcool e um éter que apresentam isomeria de função. A estrutura A e a estrutura B são estruturas de álcool e éter que apresentam isomeria de função. Analisando as fórmulas estruturais fornecidas acima, temos que tanto a estrutura A, que é de um álcool, quanto a estrutura B, que é de éter, possuem fórmula molecular C3H8O. Logo, são isómeros. Têm a mesma fórmula molecular, mas não são iguais em termos funcionais. Composto A apresenta grupo OH ligado a um carbono saturado, sendo, portanto, um álcool. Composto B apresenta um átomo de oxigênio ligado a dois radicais, sendo, portanto, um éter. Como essas estruturas apresentam a mesma fórmula molecular e pertencem a funções orgânicas diferentes, elas possuem isomeria de função. Okay? Funções orgânicas diferentes, mas com a mesma fórmula molecular. Okay? Vamos ver exemplo 2, ou segundo exemplo. Isomeria plana de função entre um aldeído e uma cetona. Estrutura C e estrutura D. Estruturas de um aldeído e uma cetona que apresentam isomeria de função. Ok? Como vamos ver isto? Analisando as fórmulas estruturais fornecidas acima, temos que tanto a estrutura C quanto a estrutura D possuem fórmula molecular C3H6O, logo são isómeros. Composto C apresenta um átomo de hidrogênio ligado diretamente ao carbonilo, C que faz dupla com
O, sendo, portanto, um aldeído. É assim que nós podemos reconhecer o aldeído. Composto D apresenta 2 radicais orgânicos ligados ao carbonilo, sendo, portanto, uma cetona. Como tínhamos visto, cetona é como se fosse uma molécula de água, onde podemos substituir os átomos de hidrogênio por radicais. Ok? Como essas estruturas apresentam a mesma fórmula molecular e pertencem a funções orgânicas diferentes, possuem isomeria de função. É fácil ser identificado. Exemplo 3. Isomeria de função entre um ácido carboxílico e um éster. Estrutura E, analisem bem, e estrutura F. Essas estruturas de um ácido carboxílico e um éter que apresenta isomeria de função. Analisando as fórmulas estruturais fornecidas acima, temos que tanto a estrutura E quanto a estrutura F possuem fórmula molecular C4H8O2. Logo, são isómeros. Okay? Estruturas diferentes, mas as fórmulas moleculares ou a fórmula molecular é igual para as duas estruturas. Como é que vamos esclarecer isto? Composto E apresenta grupo carboxílico COOH, sendo, portanto, um ácido carboxílico. Composto F apresenta um radical ligado a um carbonilo C-O e um grupo O que liga a R, ligado ao carbono do carbonilo, sendo, portanto, um éster. Ok? Como essas estruturas apresentam a mesma fórmula molecular e pertencem a funções orgânicas diferentes, possuem isomeria de função. É assim que nós podemos diferenciar. Isomeria de cadeia. Como é que nós podemos identificar isomeria de cadeia? Vamos lá. A diferença entre os isómeros está no tipo de cadeia, como é lógico. Por exemplo, um isómero de cadeia aberta e o outro de cadeia fechada. Ou um é de cadeia normal e o outro é de cadeia ramificada. Ou então, um tem cadeia homogênea e o outro possui cadeia heterogênea. Ok? Vamos ver o primeiro exemplo. Butano e metilpropano. Nós temos uma cadeia carbonada simples, 2 extremidades só, butano. Mas nós temos uma outra estrutura que tem uma cadeia constituída por 3 átomos de carbono e radical metilo. Podemos observar que tanto o metilpropano quanto o butano apresentam fórmula molecular C4H10, logo são isómeros, certo? O butano apresenta cadeia aberta normal e o metilpropano apresenta cadeia aberta ramificada. Portanto, trata-se de isómeros de cadeia. A mesma fórmula molecular, mas cadeias carbonadas diferentes, certo? Exemplo 2. Dimetilamina e etilamina. Ok? Podemos observar que tanto dimetilamina, que está à esquerda, quanto a etilamina, que está à direita, apresentam fórmula molecular C2H7N. Logo, são isómeros, certo? A dimetilamina apresenta cadeia aberta heterogênea, ok? Heterogênea porque nós temos N separando os 2 átomos de carbono. E a etilamina apresenta cadeia aberta homogênea. Por quê? Os átomos de carbono estão sequenciados. Portanto, trata-se de isómeros de cadeia. Vamos para o terceiro exemplo. Ok? Ciclopentano e 3-metil-but-1-eno. É fácil de identificar. Nós temos aí ciclopentano,
logo é um ciclo, e o outro nós temos cadeia aberta. Podemos observar que tanto o ciclopentano quanto o 3-metil-but-1-eno apresentam fórmula molecular C5H10, logo são isómeros. Ok? O ciclopentano apresenta cadeia fechada e o 3-metil-but-1-eno apresenta cadeia aberta. Portanto, trata-se de isómeros de cadeia carbonada diferente. Vamos agora falar de isomeria de posição ou posicional. Logo, o nome quase que diz tudo. Vamos analisar. A diferença está na posição de uma insaturação, de um grupo funcional ou de um substituinte. Ao comparar as duas formas estruturais a seguir, podemos reparar que elas apresentam isomeria de posição por terem um íten ocupando diferentes posições, 4 e 2, okay, respectivamente. O ácido carboxílico ou então ácidos carboxílicos que apresentam isomeria de posição. Na primeira figura, nós temos o radical posicionando no carbono 4 e na segunda figura, este mesmo radical está no carbono 2, posições diferentes. Ok? Para pensarmos em isomeria de posição entre compostos, inicialmente é fundamental observar se elas apresentam mesma função química, primeiramente têm de ter ou pertencerem à mesma função química, mesmo tipo de cadeia carbonada, ok? A partir disso, para que eles apresentem isomeria de posição, devemos realizar a comparação entre suas cadeias carbonadas, buscando ao longo das cadeias a diferença no posicionamento de, pode ser, grupos funcionais, insaturações ou então radicais orgânicos, certo? Vamos para o primeiro exemplo. Posição de insaturação entre but-1-eno e but-2-eno, ok? São isómeros de posição porque apresentam a mesma função, o mesmo tipo de cadeia e diferentes posições para a ligação dupla. No but-1-eno, a ligação dupla está entre os carbonos 1 e 2. No but-2-eno, a ligação dupla está entre os carbonos 2 e 3. Vamos para o segundo exemplo. Isómeros de posição de radicais orgânicos entre 2-metilpentano e 3-metilpentano, certo? Nós temos aí, são isómeros de posição porque apresentam a mesma função, o mesmo tipo de cadeia e diferentes posições para o radical metil, CH3. E no 2-metilpentano, o radical metil está localizado no carbono 2 da cadeia principal e no 3-metilpentano, o radical metil está localizado no carbono 3 da cadeia. Terceiro exemplo, grupos funcionais entre pentano 2-ona e pentano 3-ona. Nós temos aí, são isómeros de posição porque apresentam a mesma função, o mesmo tipo de cadeia e diferentes posições, neste caso, para o carbonilo C-dupla-O. No pentano 2-ona, o carbonilo está localizado no carbono 2 na cadeia e no pentano 3-ona, o carbonilo está localizado no carbono 3 da cadeia carbonada. Ok? Ok, vou deixar aqui trabalho para casa para ver se vocês acompanharam a aula de hoje, certo? Se precisarem de ajuda,
podem contar com os vossos professores. Vamos lá. Trabalho para casa. O ciclopropano, composto usado como anestésico, e o propeno, que é usado como matéria-prima para a produção de polímeros, são isómeros entre si. Agora, escreva a fórmula estrutural de cada um, as suas fórmulas moleculares e o tipo de isomeria de ambos. Certo? Então, hoje nós vimos o que é? Nós falamos de isómeros, conceito, e também conhecer os tipos de isómeros. Nós vimos que temos isomeria plana ou isomeria espacial, ok? E os respectivos exemplos, mas hoje estudamos apenas a isomeria plana, ok? A outra isomeria nós vamos ver na próxima aula. Ok, chegamos ao fim de mais uma aula de Química no programa Aprender e Estudar em Casa, certo? Então, para a próxima aula, conto convosco, espero que vocês vão seguir as orientações dadas pelas autoridades sanitárias.